O Felipe Sequeira nos pergunta: em resumo, se tivéssemos nos tornado uma república parlamentarista, estaria melhor equacionada essa questão histórica e cultural? Como eu sei que o Pedro vai ter bastante a dizer sobre isso, eu primeiro mando essa para você e depois a gente entrega lá para o Hildo. Sim, essa pergunta sempre aparece. Eu acho muito difícil. Eu não consigo conceber um sistema parlamentarista no Brasil com os partidos políticos que a gente tem. São partidos, assim, nisso concordo plenamente com a avaliação do Pedro. Acho que assim, essa lógica local que ele identifica, ela é muito certeira, até no sentido de como os partidos se organizam, né? São partidos que têm um viés mais clientelista, que querem mais poder, não tem programa, não tem essa preocupação com política pública. Eu acho que, assim, num sistema parlamentarista com partidos dessa natureza, seria mais disfuncional do que a gente está vendo agora, porque o legislativo controlaria tudo, né, via partido. E você, Pedro? O meu grande problema com esse arranjo do Congresso hoje é o seguinte: no fim das contas, tudo depende do desenho institucional. Se as pessoas têm a expectativa de que o Congresso Nacional vai ditar mais políticas públicas, eu acho isso particularmente bem-vindo. Eu sou parlamentarista, eu gosto mais do sistema parlamentarista do que do sistema presidencialista. Mas no sistema parlamentarista existe a figura do primeiro-ministro, existe a figura do gabinete que o primeiro-ministro forma com seus... Mesmo que a gente vá para um semipresidencialismo francês, você tem o primeiro-ministro, você tem os ministros de Estado, os secretários, que as pessoas olham para aquele pedaço do Congresso e enxergam aquele pedaço do Congresso como governo. Então, o que acaba acontecendo eles têm o poder de distribuir dinheiro, eles têm o poder de ditar a política pública e eles são cobrados pela sociedade por este poder. Aqui no Brasil, quem é cobrado por este poder, pelo poder de as coisas estão bem, as coisas estão mal, a inflação está para cima, a inflação está para baixo, o programa X do governo está indo bem, a educação como é que está. Quem é cobrado é o executivo. A nossa cultura orienta, a gente não é presidencialista porque um constituinte decidiu. A gente tem uma cultura presidencialista no Brasil. Essa é a expectativa das pessoas. As pessoas olham para o presidente da República ou para a presidente da República como lugar onde as decisões de Estado são tomadas. Então, e nesse sentido eu tenho a impressão de que eu concordo com a Beatriz, ou a gente está olhando para a mesma coisa. Uma das coisas que me angustia na maneira como o Congresso tem agido é o fato de que o Congresso está com um tipo de poder nas mãos pelo qual ele não é cobrado. Esse dinheiro é empregado, é investido, a gente concretamente não sabe para onde boa parte desse dinheiro está indo, e a sociedade não olha para o Congresso como detentora de um poder que hoje ele de fato tem. Pode falar? Claro. Não, eu concordo em grau, gênero e número, Pedro. Acho que é isso. A gente tem essa cultura de cobrança do executivo. Acho, inclusive, que isso também é produto de uma falta de educação política, né? Acho que a gente nunca deu conta desse vácuo que ficou aí pós-regime militar. E a sociedade não olha para o legislativo como um formulador de políticas públicas. Eu tenho dito, por exemplo, que a eleição para a presidência da Câmara, que vai acontecer agora em fevereiro, é tão importante quanto a eleição para a presidência da República. Eu acho que a gente precisa se atentar a isso, de que a gente tem aí um cargo, né, que é a presidência da Câmara, que dita os rumos do país. E ditou duas vezes, em especial, voltando àquela tua fala inicial, quando dois presidentes resolvem abdicar das prerrogativas legislativas, quem entra em campo é o presidente da Câmara, né? Quem toma as rédeas é Rodrigo Maia, Arthur Lira ou foi Eduardo Cunha. Mas você acha que tem espaço para alguma surpresa nessa Não, nenhuma. Não, porque você acabou de voltar lá de Brasília e de repente nenhuma. Tá tudo, alguma coisa. Tudo muito bem acordado, já sentou com quase todas as bancadas, será algo Mota, não tem assim, saiu a candidatura do pastor Henrique do PSOL como protesto ali, mas eu gostaria que tivesse mais candidatos, né? Inclusive a gente lançou uma iniciativa semana passada
que é o Câmara Aberta. A gente tinha expectativa de fazer sabatina com os candidatos à presidência da Câmara. Quando a gente foi ver, o negócio já tinha sido costurado. Quer dizer, eu acho isso ruim para a democracia. Acho péssimo, porque eu acho que seria importante que a gente tivesse mais de um candidato, que esses candidatos apresentassem as propostas e que isso fosse discutido. Porque se o Congresso está com esse poder que está, ele tem que ser cobrado. Uhum. O que é o Câmara Aberta? Câmara Aberta, só para... O Câmara Aberta é uma iniciativa gestada dentro do Pacto pela Democracia, uma organização da sociedade civil. Então, voltando aqui à fala da sociedade civil, que propõe 14 alterações no regimento interno da Câmara. Então, a gente tem aí uma série de atropelos do regimento interno da Câmara que vem acontecendo. Por exemplo, proposta de emenda constitucional sendo votada remotamente, né? Ou então, pauta do plenário sendo divulgada 2 minutos antes da sessão começar. Então, quer dizer, nem os parlamentares conseguem saber o que eles estão votando. Então, a gente propõe ali 10 sugestões de reforma, de revisão do regimento, para deixar o processo legislativo mais previsível, e 4 de inovação. E aí, uma que eu queria destacar é a criação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Com base na experiência da Secretaria da Mulher, que auxiliou ali a bancada feminina a ter uma voz, ter uma força, e a gente está propondo a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial para dar a mesma voz e a mesma força para a bancada negra, né? Num país que mais da metade da população é negra. Então, a gente lançou esse documento semana passada como sociedade civil, quer dizer, o meio acadêmico, junto com a sociedade civil, colocou isso dentro da Câmara para tentar pautar a eleição da presidência da Câmara. E com o Hugo Mota, vocês conseguiram falar? Estamos tentando falar. E ele já sinalizou alguma coisa? Nenhuma sinalização, mas eu acho que é nesse movimento que o Pedro está... Hugo Mota! Alô, Hugo Mota, por favor. É nesse movimento que o Pedro está sugerindo, sabe? Eu acho que, assim, tem essa cultura de cobrança do executivo, a gente precisa criar a cultura de cobrança do legislativo. Vamos cobrar o legislativo. Então, foi isso que a gente foi fazer semana passada.